Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus tenha sido glorificado durante todo esse tempo na tua vida. Continue te abençoando, você, a sua família e o seu PGM. Nós estamos felizes porque já estamos basicamente na metade desse livro aqui maravilhoso de John Stott, Como Ser Cristão. Uma coisa também interessante é que a gente havia falado no início, e vocês estão acompanhando, que o teor de todo o livro ele está dividido em 3 pontos maravilhosos. Primeiro, como começa, onde começa, o que é a vida cristã. O segundo ponto que estamos vendo no momento, em que creem os cristãos. E nós vamos estar daqui a pouco, daqui a uns dias, encerrando a conduta de um cristão. Então participe, não fique desanimado, leia os textos, compartilhe no seu grupo, interaja com os irmãos para o seu crescimento, o crescimento do seu grupo e o crescimento do reino de Deus. Em que creem os cristãos? Nós vamos ver essa parte do credo que trata, creio em Jesus Cristo. Se o primeiro parágrafo do credo apostólico fala de Deus Pai, o segundo fala de Deus Filho. Ele é o mais comprido do que os outros 2 parágrafos, mas isso era de se esperar, já que os grandes debates da igreja primitiva tinham a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Além do mais, ser cristão tem a ver fundamentalmente com a pessoa de Cristo. O credo nos diz tanto quem ele é, como o que ele veio fazer no mundo. Isto é, descreve a sua pessoa divina humana e sua obra de salvação. A pessoa de Cristo, ou quem ele é. O credo inicia, creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria. Esta afirmação, concisa, pequena, indica que Jesus de Nazaré era tanto humano, filho de Maria, quanto divino, o Filho de Deus. A humanidade de Jesus. Os evangelhos deixam claro que o carpinteiro profeta de Nazaré da Galileia era verdadeiramente humano. Nasceu de uma mãe humana e foi menino, adolescente e tornou-se adulto assim como todos nós. Ele tinha um corpo humano que sentia fome, sentia sede. O esforço de seu ministério ininterrupto o fatigava. Sentou-se ao lado do poço para descansar e adormeceu num barco, deitado num travesseiro. Tão intensa foi a sua agonia no jardim do Getsêmani que o suor que escorria de seu corpo parecia gotas de sangue. Finalmente, a crucificação o matou. O seu cadáver foi tirado da cruz, envolvido em lençóis funerários e deitado em um túmulo na rocha. Jesus tinha, do mesmo modo, emoções humanas. Quando olhou para o jovem rico, ele o amou. Caiu em prantos no túmulo de Lázaro e de novo chorou por causa da impenitência de Jerusalém. Ele também falou de alegria, que queria que seus discípulos compartilhassem. Sentiu compaixão, tanto por quem estava sofrendo, quanto pela multidão desgovernada, e tratou os fariseus com indignação por causa da teimosia deles. Além de ter um corpo humano e emoções humanas, seu espírito também era humano. Ele mantinha uma comunhão íntima com o seu Pai Celestial e procurava com regularidade a solidão dos montes para orar. As provas de sua total humanidade são conclusivas. Sem dúvida, ele era o homem Cristo Jesus. Conforme Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5. Vejamos agora o nascimento virginal de Jesus. O credo também indica a origem da humanidade de Jesus. Isto é, que ele foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. No debate contemporâneo sobre o nascimento virginal, geralmente surgem 3 perguntas centrais. A primeira, o que significa? O que significa nascimento virginal? É uma expressão infeliz, porque ela coloca a ênfase da palavra nascimento. Mas o nascimento de Jesus foi completamente normal e natural. O que foi anormal e sobrenatural foi sua concepção pelo Espírito Santo, enquanto sua mãe, Maria, ainda era virgem.
A segunda pergunta: aconteceu de fato? Mateus e Lucas nos dão um registro sério desse evento milagroso. Se prestarmos atenção cuidadosa e imparcial à narrativa deles, acho que podemos concluir algumas coisas. Uma é que eles estavam querendo escrever história e não relatar um mito. Lucas diz claramente na sua introdução. Sua abordagem é modesta, cuidadosa, em contraste com a crueza das histórias pagãs. E os relatos deles são independentes e complementam um ao outro. Mateus conta a história de José e Lucas a de Maria. É verdade que Marcos e João não registram o nascimento virginal, mas isso não prova que não tomem conhecimento dele. Eles optam por começar a sua história com João Batista e não fazem referência alguma ao nascimento ou à infância de Jesus. Será que devemos deduzir a partir disso que eles achavam que ele não teve nenhum dos dois? Tanto João quanto Paulo assumem a pré-existência de Jesus quando escrevem que Deus enviou seu Filho, ou que ele veio do alto e entrou no mundo. O provável é que eles acreditassem que isso aconteceu por meio do nascimento virginal. E agora a terceira pergunta. Isso tem alguma importância? É fato que as grandes afirmações dos evangelhos no Novo Testamento, que proclamam a morte e a ressurreição de Jesus, não mencionam seu nascimento virginal. Os apóstolos não usaram o nascimento de Jesus para provar sua divindade. Nem deveríamos nós fazê-lo. É melhor argumentar pelo caminho inverso, que se Jesus era o Filho de Deus, seria tão apropriado para ele entrar no mundo por meio do nascimento virginal, como o foi a partir do meio da ascensão. Lucas registra o anúncio do anjo a Maria com estas palavras. Dizia ele: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1,35. Este versículo se refere tanto à concepção quanto ao nascimento de Jesus. A sua humanidade remete à mãe humana que o deu à luz. Sua ausência de pecados e sua divindade remetem ao Espírito Santo que a cobriu. E quanto à divindade de Jesus? O credo apostólico refere-se a Jesus não só como filho de Maria, mas também como filho de Deus. Ou melhor ainda, seu filho unigênito, nosso Senhor. O credo niceno é mais completo e o descreve como sendo filho unigênito de Deus e nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. O credo de Atanásio esclarece ainda mais essa verdade ao afirmar que Jesus era não feito nem criado, mas gerado. Essas distinções são importantes. As pessoas fazem coisas a partir de materiais, madeira, metais, tecidos, e criam coisas a partir do nada. Uma ideia, um poema, uma melodia. Mas só podem gerar filhos a partir de si mesmos. Por isso se diz que o filho é gerado da substância do Pai antes dos séculos, ou Deus de Deus, e portanto consubstancial ao Pai, ou seja, um único ser com o Pai. É aquele que encarnou na Virgem Maria e se fez homem. Isso de acordo com o credo niceno, de modo que ele era e continua sendo Deus e homem simultaneamente. Mas será que isso não é um mito religioso, uma invenção de seus discípulos? Não seria resultante de sua credulidade? Não. O conjunto de provas que atestam a divindade de Jesus é muito mais forte do que muitas vezes se percebe. Vamos esquecer por um momento a questão de sua possível inspiração e tomemos os evangelhos como se fossem simples documentos históricos.
eles retratam um rude carpinteiro de um lar humilde em uma vila obscura, que fez tais afirmações acerca de si, que somos tentados a questionar sua sanidade. O seu ensino era extraordinariamente centrado em si mesmo. Ele chamava Deus de o Pai e se dizia ser o Filho. E fazia isso em termos absolutos, indicando que existia entre eles um relacionamento único. Ousou dizer que estava inaugurando o reino de Deus, há muito esperado, e que as pessoas só podiam entrar no reino respondendo a ele. Referia-se a si mesmo não como profeta, nem como o maior dos profetas, mas afirmando ser ele próprio o cumprimento de toda a profecia, já que as Escrituras davam testemunho dele. Dizia ser a luz do mundo e o único caminho para o Pai. Convidava as pessoas para virem a ele, prometendo que iria lhes matar a sede e dar descanso aos fatigados. Dizia que perdoava os pecados das pessoas, o que somente Deus pode fazer. E assim incorria na terrível acusação de blasfêmia. E chocou seus ouvintes ao afirmar que no final da história voltaria para julgar o mundo. Como é possível explicar afirmações tão extravagantes, feitas por ele com tanta certeza e de forma tão tranquila e despretensiosa? Jesus era apenas um jovem que mal tinha 30 anos. Tinha muito pouca educação formal. Nunca havia saído da Palestina. Mesmo assim, vivia repetindo com confiança e sem a mínima ostentação suas fantásticas afirmações. Será que ele era louco ou megalomaníaco? Seria um maníaco com ideias fixas sobre si mesmo? Esta sugestão aparece de vez em quando, mas é inconsistente. Ele não mostrava sinais de fanatismo, muito menos de psicose. Além do mais, quem sofre de alucinações não engana ninguém além de si mesmo, enquanto Jesus convenceu milhões. A razão é que não havia incoerência entre suas afirmações e seu caráter. Pelo contrário, ele parecia ser realmente quem afirmava ser. Analisemos sua modéstia. Quando uma pessoa é psicótica, ela é obcecada consigo mesma. Se achar que é importante, ela se comporta como tal. Mas é justamente neste ponto que Jesus confunde seus críticos. Afinal, mesmo acreditando que era alguém, ele agia como se não fosse ninguém. Declarando ser o Filho de Deus, mesmo assim vestiu um avental de escravo e lavou os pés dos apóstolos. O Senhor deles se tornou o servo. Além disso, ele fez amizade com os renegados da sociedade, acolheu prostitutas e tocou naqueles em quem não se podia tocar. Dedicou-se aos outros, servindo-os com abnegação. E então submeteu-se à prisão, a julgamento e condenação injustos. Não fez nenhuma tentativa de resistir quando foi caçoado, açoitado, cuspido e crucificado. E chegou até a orar pedindo perdão por aqueles que o atormentavam. Tudo isso se constitui num extraordinário paradoxo. Jesus era extremamente centrado em si mesmo, nas suas palavras, mas nas suas ações era absolutamente centrado nos outros. Parecia orgulhoso, mas era humilde. Nos seus ensinamentos, ele se promovia. No seu ministério, se esquecia de si em prol da vontade de seu Pai e do bem das pessoas. Essa combinação de egocentrismo e humildade não encontra paralelo na história do mundo. A única maneira de resolvê-la é reconhecer que Jesus de Nazaré foi e é o Filho de Deus. A esse paradoxo acrescente-se a ressurreição e o caso está completo. Nunca houve uma explicação satisfatória para o desaparecimento do corpo de Jesus do túmulo, a não ser que Deus o tenha ressuscitado dos mortos. Além do desaparecimento do seu corpo, convém não ignorar o reaparecimento do Senhor. Os apóstolos insistiram em afirmar que o viram, muitas vezes e em muitos lugares.
Eles eram pescadores rudes, não eram dados a alucinações. Muito pelo contrário. A princípio, eles se recusaram a acreditar na história, mas tiveram de superar o seu ceticismo. E os seus atos subsequentes corroboram a mudança que ocorreu em suas mentes. Agora eram pessoas transformadas, não mais desiludidos, intimidados. Saíram do esconderijo e confrontaram as autoridades judaicas e proclamaram a Jesus sua ressurreição com toda ousadia, dispostos a correr o risco de serem presos e mortos. Nada pode explicar adequadamente essas coisas, a não ser que ele tenha de fato ressuscitado dos mortos. Portanto, ele era mesmo filho de Deus, assim como era também filho de Maria. As provas históricas, tanto para a humanidade quanto para a sua divindade, definitivas. Além do mais, os credos sabiamente afirmam essas duas verdades sobre ele, sem tentar conciliá-las. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem, diz o credo de Atanásio. Deus, gerado da substância do Pai antes dos séculos, e é homem, nascido no mundo da substância da mãe. Deus perfeito, homem perfeito. Consequentemente, duas naturezas completas e perfeitas. Isto é, a divindade e a humanidade foram fundidas em uma pessoa, nunca divididas. Portanto, um só Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deus abençoe a sua vida.